Olá pessoal, vamos falar um pouquinho do petróleo, falar um pouquinho dos subprodutos dele, de como ele é formado, um pouquinho sobre os compostos orgânicos e inorgânicos. Então vamos falar um pouco, o nosso assunto agora é o petróleo, ok? O petróleo, então aqui a gente vai falar sobre alguns produtos do petróleo. Então olha só que infinidade de materiais que o petróleo pode produzir. Então a gente já sabe que os básicos, assim, que a gente sempre escuta falar, né? O petróleo, você pode produzir gasolina, você pode produzir óleo diesel, você pode produzir querosene, você pode produzir óleo lubrificante, você pode produzir plásticos, você pode produzir borracha, você pode produzir, sei lá, tecidos, você pode produzir uma infinidade de coisas relacionadas ao petróleo. Então, assim, o petróleo é extremamente importante e valioso, ele é até chamado de ouro negro, né? E porque o valor comercial dele é muito grande, porque a partir dele você produz um monte de coisa, né? Só que o petróleo está com os dias contados, né? Tem estudos que indicam aí que o petróleo vai ter tem uma duração aqui na Terra, e quando acabar esse petróleo, a gente vai ter que usar outras formas de geração de energia, outras formas de produzir esses materiais, que já está acontecendo bastante, né? Por exemplo, a substituição da gasolina pelo álcool, pelo gás, a reciclagem de materiais, ou os produtos que simulam plástico, mas que são biodegradáveis, né, que são feitos às vezes com materiais mais naturais. Então, o petróleo é muito importante, porém ele tem um fim para ele, né? Logo pode ser que os bolsões de petróleo no futuro acabem, né? Olha as reservas de petróleo, como que acontece? Ó, as reservas de petróleo estão numa profundidade bem distante aqui do solo, né? Então a gente tem os bolsões de petróleo são formados aqui em regiões normalmente tem no solo também regiões aquáticas, né, onde tem as plataformas de petróleo, mas no mundo a gente tem grandes reservas de petróleo agora, ok? Por exemplo, olha os maiores produtores de petróleo, quem detém as grandes reservas de petróleo. Os Estados Unidos estão em primeiro lugar, ó. A Rússia também tem uma reserva muito grande, a Arábia Saudita tem uma reserva muito grande, ok? Agora, olha só os outros países, ó, já começa a baixar um pouquinho aqui, ó. O Brasil está em 10º lugar na questão das reservas de petróleo, tá? Esse cálculo aqui foi feito em 2019, tá? Então o Brasil é um bom produtor de petróleo, mas ele fica atrás de alguns outros países, né? Então vamos lá. Quais os problemas ambientais? Vou mudar aqui um pouquinho. Então, relacionados ao petróleo. Então, olha só, o petróleo pode acontecer vazamento do petróleo no mar, né? Ou próximo de praias, assim, e acabar contaminando espécies animais, matando algumas espécies, pode trazer resíduos para as praias, pode trazer impacto no solo, na vegetação. Então, olha aqui, ó, aqui uma avezinha aqui toda suja com petróleo, né? A chance desses animais morrerem é muito grande, tá? O petróleo, como a gente utiliza o petróleo na produção de materiais plásticos, né, ele acaba ajudando na geração de lixo e o aumento de lixo acumulado nos países, né? Então é muito problemático. Aqui um terceiro problema, como o petróleo é usado como combustível, a gente tem a queima do combustível, a geração de fumaça e a poluição atmosférica sendo muito agravada, assim, principalmente aqui no Brasil e nos grandes países, né? A gente tem uma pressão, a questão atmosférica, a poluição atmosférica, ela vai aumentar o aquecimento global, por exemplo, né? O excesso de fumaça vai deixando o planeta cada vez mais quente e a poluição é muito prejudicial. Vamos lá, vamos falar um pouquinho da formação do petróleo. Como é que o petróleo foi formado? O petróleo ele foi formado alguns milhões de anos atrás por resíduos de tudo que foi vivo. Tá? Então aqui tem um ciclo do carbono aqui, mas para a gente entender o seguinte, ó, tudo que está vivo na Terra, então assim, ó, animais, vegetais, animais marinhos, ok, frutas, resíduos, restos de alimento, tal, tudo que você imaginar que for produto orgânico
que esteve vivo, presente na Terra, de alguma forma ele morreu em algum momento, e esses resíduos desses seres vivos aqui acabaram sendo soterrados com o tempo, né, vão penetrando, ficando cada vez mais aprofundados no solo aqui, a chuva vai arrastando, e eles vão penetrando no solo, até formar aqueles bolsões de petróleo lá no fundo. Tá? Então o que é o petróleo? O que é aquele líquido escuro que a gente conhece? Resíduo de seres vivos, resíduo de animais que foram vivos, resíduo de vegetação, folhas, frutos, resíduo de animais marinhos, quando morrem, se decompõe no solo. Inclusive o mar é uma riqueza muito grande de formação de petróleo, porque a grande quantidade, né, de espécies animais está concentrada nos mares, né? Então a gente tem uma riqueza muito grande de vida no mar que gerou petróleo e vai continuar gerando compostos orgânicos, né? Mas a formação do petróleo ela demora milhões de anos para acontecer. Quando esse líquido se acomoda nas regiões mais internas, ele precisa sofrer alguns processos de reação química com a ação de bactérias, com a pressão que existe lá embaixo entre as rochas, com a temperatura, e esse processo que é muito lento, vai formar o petróleo em alguns milhares de anos. Então se alguém pensou assim, mas então está morrendo gente, vai morrendo animais, a vida marinha vai morrendo, você vai repor esse petróleo. Não, esse petróleo precisa de muito tempo e muita vida morrendo para formar essa quantidade de petróleo que a gente tem agora. Então o petróleo é um bem que vai acabar, tá? Ele não é renovável, então logo logo ele tem o seu fim, né? Vamos diferenciar materiais orgânicos e inorgânicos. Deixa eu tirar aqui da frente. Compostos orgânicos e inorgânicos. Ó. Então, orgânico, ó, tudo que vem da vida, que tem alguma relação com vida, é orgânico, ok? Então aqui, ó, um pedaço de maçã, uma casca de banana, um resto de peixe aqui, ovo, tá? Então assim, tudo isso, então assim, seja ela de origem animal ou de origem vegetal, qualquer material é considerado orgânico, tá? Por que a gente está falando isso? Porque o petróleo é formado por resíduos de materiais orgânicos, tá? De seres que foram vivos de alguma forma, tá? Então, material orgânico. Aqui a gente tem os materiais inorgânicos, tudo que não tem a ver com vida. Então, ó, tudo que teve vida. Mas maçã teve vida? Teve vida. Ela estava numa árvore, a macieira, né? Mas sei lá, a banana teve vida, uma folha teve vida, pão teve vida? Teve. O pão veio do trigo, né? O peixe aqui tinha vida, né? Então, um pedaço de carne teve vida. Então, tudo que veio de vida é considerado orgânico, tá? Olha esses materiais aqui inorgânicos. Ó. Inorgânicos é tudo que não tem a ver com vida. Então, ó, rochas, minerais, terra, areia, água, tá? Água, mas água é vida, né? Não, água é vida, essa frase é só uma frase de efeito só. Então, a água é um material que não é orgânico, tá? Juntamente com esses minerais aqui, eles são inorgânicos, então eles não vêm de vida, eles não tiveram vida em nenhum momento, tá? Então, aqui é importante a diferença dos materiais orgânicos e inorgânicos. E mais uma coisa que a gente vai falar, que é o carbono, o carbono é o elemento básico da química orgânica, tá? O carbono, ele é a estrutura fundamental de todos os seres vivos, tá? Nosso corpo é riquíssimo em carbono, ele é formado por estruturas de carbono, as plantas, as folhas, a madeira, um pedaço de osso, tá? Então aqui, ó, sei lá, o papel orgânico, uma casca de uma banana orgânica, tudo formado por compostos de carbono. Então o carbono é a estrutura básica dos materiais orgânicos, ok? Aqui o carbono, ó. Então vamos pegar ele aqui, voltando um pouquinho. O carbono aqui, ó. Aqui está o símbolo do carbono, está na tabela periódica. Então, ó, o carbono é responsável, a composição toda dos animais, ó, que está um cachorrinho representando, é formado de carbono. As plantas são formadas de carbono, os materiais plásticos são formados de carbono, os combustíveis são formados por carbono. Então, todos os materiais aqui são materiais orgânicos, tá? Então, na estrutura deles tem o carbono. Por isso que a gente relaciona diretamente o carbono com os compostos orgânicos, e o petróleo também está diretamente ligado com isso, porque o petróleo é formado por materiais orgânicos. Ok, pessoal? Ficamos por aqui então. Até mais.